Bom dia, povo de Deus. Hoje é domingo, dia 6 de abril de 2025, o quinto domingo da quaresma, né? Entramos na última semana da quaresma. Semana que vem já é o domingo de Ramos, já entra a Semana Santa. Estamos aqui com o Evangelho, mais uma vez, os fariseus e mestres da lei, que caçavam de qualquer forma um jeito de condenar Jesus, né? Um fato que vai acontecer logo mais na Semana Santa, né? E na Sexta-feira Santa, Jesus morre na cruz, mas depois ele ressuscita. O Evangelho que nos é proposto, que a liturgia traz para nos refletirmos hoje, é aquele da mulher que foi pega em adultério, né, em flagrante adultério, né? Naquele tempo a lei punia com apedrejamento. Então eles trouxeram a mulher para ver o que era que Jesus ia dizer, né? Segundo a resposta de Jesus, ou de uma forma ou de outra, eles iriam encontrar um meio de condenar Jesus, né? Mas Jesus respondeu de um jeito que eles saíram de cabeça baixa. Então vamos ver aqui no Evangelho como foi que Jesus respondeu, né? O Evangelho de hoje está no livro de João, no capítulo 8 e dos versículos de 1 a 11. Que eu já vou adiantando aqui a resposta que Jesus disse, né? Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Ouça agora o Evangelho do Dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Momento de reflexão. Pois bem, estamos na quinta semana da quaresma, a quinta e última semana da quaresma,
que estamos nos aproximando da celebração da Páscoa de Jesus, o ponto mais alto da nossa fé cristã, né? Nesses últimos dias que nos separa dessa grande festa, somos convidados a atualizar os últimos passos de Jesus aqui na Terra, né? Identificando os nossos passos, identificando nos passos de tantos irmãos e irmãs que, assim como ele, carregam pesadas cruzes que lhes são impostas pelos os muitos fariseus de hoje, né? Hoje existem muitos fariseus no meio do mundo condenando pessoas, né? Assim como os fariseus e mestres da lei fizeram iam fazer com essa mulher, né? E fizeram com muitas pessoas, mas Jesus chegou para libertar, mostrar um lado diferente, ou seja, o amor, o perdão. Não é punindo pessoas, né? Não é condenando, punindo pessoas que iremos ganhar a vida, né? Fazer pessoas se converter, fazendo condenação, fazendo medo. É com o amor. Então, com o amor, perdoando a pessoa, dando outra chance, outra oportunidade à pessoa. Então, passando a vida, a pessoa não mudando de vida, não se convertendo, então ela vai pagar um alto preço por isso, mas por culpa dela, né? E não por culpa da gente. Não é condenando, não é punindo ninguém que nós, cristãos autênticos, iremos fazer a vontade de Jesus. Jesus, ele veio trazer o amor. Quem ama perdoa, quem ama dá mais uma chance, né? Então, se a pessoa não aceita, não se converter no decorrer da vida, então o azar é dela. No evangelho proposto para a nossa reflexão neste domingo, vemos uma ação misericordiosa de Jesus, que o recupera uma pessoa, é o amor, né? O que recupera uma pessoa é o amor e não a punição. O amor restaura a vida, a punição, por sua vez, gera medo, não levando à verdadeira conversão. Jesus nos ensina que não é pela intolerância ou pelo castigo que se liberta alguém da escravidão, do pecado, mas sim através do amor. O amor é educativo, é caminho de conversão. Quem recebe amor não retribui com o mal. De outro lado, o texto nos revela claramente o amor misericordioso de Jesus por uma mulher fragilizada, colocada diante dele pelos mestres da lei e fariseus, acusada de adultério. Naquele tempo, o adultério era punido com apedrejamento em praça pública. A narrativa destaca a atitude de Jesus diante do pecado e do pecador. É interessante notar que ele não isenta aquela mulher de sua culpa, mostrando-nos que o pecado tem consequências. Contudo, ele não condena o pecador, ou seja, Jesus não aprova o pecado, mas acolhe com compaixão aquele que pecou. É bom lembrarmos, Jesus jamais pactuaria com uma lei que mata em nome de Deus, pois isso contraria toda a sua pregação, cujo fundamento é valorização da vida.
e a valorização da vida, né? De outro lado, vemos a hipocrisia dos mestres da lei, dos fariseus, que levam uma mulher até Jesus acusada de adultério. Por trás da intolerância com essa mulher, havia uma real intenção de incriminar Jesus. Para eles, qualquer decisão que Jesus tomasse, ele estaria perdido. Se ele condenasse a mulher, a multidão o rejeitaria, pois onde ficaria o amor e a misericórdia que ele tanto pregava? E se ele absolvesse ela, estaria contrariando a lei de Moisés. Portanto, de toda maneira, Jesus cairia naquela armadilha preparada por eles. A princípio, Jesus se mostra indiferente diante dos acusadores e da acusada, mas frente ao insistente interrogatório dos acusadores, ele responde: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Com essa resposta, Jesus devolve aos seus acusadores a responsabilidade da condenação. E aqui tiramos uma grande lição diante de Jesus: o mal não tem vez. Repito, o mal não tem vez. O mal planejado, o mau planejamento pelos mestres da lei fariseus, usando uma mulher como isca para incriminar Jesus, acabou se revertendo em bem para aquela mulher, intitulada como pecadora. Foi o amor de Jesus que a salvou, que a tirou de uma vida errante, reconduzindo-a ao caminho da vida. Conclusão: ao levarem uma mulher acusada de adultério, por adultério à morte, os mestres da lei e fariseus acabaram entregando-a àquele que lhe devolveu a vida. Rotulada como pecadora, ela encontrou vida ao fazer um encontro pessoal com Jesus, um encontro transformador que a tirou das trevas para a luz, libertando-a da pior de todas as escravidões, a escravidão do pecado. Se fosse seguir à risca o que Jesus dissera, se fosse seguir à risca o que Jesus dissera, aqueles acusadores, o único que poderia atirar pedra naquela mulher seria o próprio Jesus, pois só ele não tinha pecado. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá de agora em diante, não peque mais. Completamente liberta aquela mulher cujo nome não conhecemos, certamente tornou-se uma fiel seguidora de Jesus, comprometida com a sua causa. A lógica de Deus é o amor gera vida, o amor salva. Deixemos-nos salvar pela misericórdia de Deus e salvemos-nos aquele irmão que extraviou do caminho de Deus, ao invés de condená-lo. Portanto, irmãos e irmãs, isso aqui serve de lição para nós.
Essa história é muito conhecida, né? É muito repetida por aí, por as pessoas. Muitas das vezes nós gostamos de enxergar o pecado das pessoas, né? O erro das pessoas e livrar nós, né? Como se nós fôssemos isentos, livres do pecado, como se fôssemos santos. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, né? Às vezes a gente joga pedra nas pessoas porque causou isso, causou aquilo, né? Vive numa vida errada. Mas nós também temos os nossos pecados do dia a dia. Afinal, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Foi Jesus que disse, né? Todos nós temos pecado. Só Jesus, que não tem pecado, era quem poderia atirar a primeira pedra. Mas ele deu uma chance à mulher, uma nova oportunidade, que se fosse no caso dos fariseus e mestres da lei, na antiga lei, né, na lei deles lá de Moisés, modificada por eles iriam apedrejar aquela mulher em praça pública até a morte, né? Mas Jesus, ele trouxe o amor. Quem ama perdoa, quem ama dá uma nova chance. Não é com punição, com raiva, com ódio que a gente irá ganhar vida, irá converter pessoas. É com o amor, é dando uma nova chance, é perdoando. Assim como Jesus ensina neste Evangelho. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele está dizendo que todos nós temos pecados. Não é só aquela mulher. Não é só as pessoas que a gente considera pecadoras. Então ele dá uma nova chance. Ele diz, vai, não peques mais. Então, caso a pessoa não queira mudar de vida, queira continuar na vida errada, na vida de pecado, então a pessoa é quem se condena, é quem se joga na perdição, no inferno, né? A chance ele está dando, porque Jesus trouxe o amor, ele é o amor. Ele não é por lei, como era no Antigo Testamento, como fazia os mestres da lei e os fariseus, né? A mulher seria morta porque fora pega em adultério. Então a lei mandava apedrejar em praça pública, mas Jesus é amor. Ele trouxe um novo mandamento. Isso serve de exemplo para mim, para você e para todos nós. Não condenamos ninguém. Devemos amar as pessoas, não importa o que elas fazem de errado. Agora, o pecado jamais. Jesus não condena o pecador. Ele condena o pecado. Não podemos aceitar o que as pessoas fazem de errado por aí, né? Mas nunca podemos deixar de receber as pessoas, de conversar com elas, de ter amor com elas, né? Porque elas vivem numa vida errada. Agora, se a pessoa vive a vida inteira e não queira mudar de vida, não aceitar Jesus, a conversão, então ela mesmo que se condena, ela mesma que se jogou, foi ela mesma que se jogou, que se condenou, né? E não é Jesus. E também não pode ser eu nem você, só Jesus que tem esse poder, porque foi ele que morreu por nós na cruz. Então ele dá uma nova chance a mim, a você, a qualquer um. E quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra nas pessoas por aí, que a gente gosta de estar condenando as pessoas por o erro, os pecados que elas cometem. Pois todos nós temos pecados. Então aqueles dali saíram de cabeça baixa e não apedrejaram a mulher, porque eles reconheceram que também tinham pecados, né? E assim Jesus salvou a vida daquela mulher.
E ele disse: vai e não peques mais. Então a mulher mudou de vida. No caso deles, ela seria morta na hora, iria para o inferno, né? Mas Jesus, ele dá uma nova chance, ele quer a salvação de todos, ele é amor, ele espera até o fim a nossa decisão, a nossa conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Givaldo Raimundo de Almeida, aqui de Carnaíba, Campo Grande do Piauí. Tchau, até a próxima.